Não deu certo. E aí galera, tudo bem? Bom, hoje a gente tem que finalizar logo esse projetinho aqui da rosqueadeira, né? Então, é o seguinte, quando eu fiz o primeiro vídeo lá da rosqueadeira, eu identifiquei o problema que ela estava travada, né? Fiz a manutenção, substituição dos rolamentos porém, quando eu fui montar a máquina aqui para fazer teste, eu percebi que ela estava muito fraca. Essa máquina aqui, ela tem a capacidade para fazer rosqueamento da medida até M12, que é essa medida que eu tentei fazer aqui agora, que não deu certo. E ela não está fazendo, está faltando torque nela. Logo que eu montei e fiz o teste nela, eu percebi que ela estava muito fraca. Eu não conseguia fazer medidas aqui nela nem de M5, M6, nem no alumínio. Então desmontei ela novamente para tentar identificar de onde estava esse problema aqui de falta de torque. Identifiquei alguns problemas aí no interno dela, né? Provavelmente o primeiro dono dessa máquina, que ele tentou fazer uma manutenção, desmontou a máquina para tentar resolver algum problema que ela tinha, e quando ele foi fazer a montagem, eu estou desconfiado que ele perdeu algumas peças do interior dela. Ele perdeu algumas peças porque a máquina hoje ela está faltando algumas peças, e também ele montou algumas peças na máquina que não são dessa máquina, é de máquinas menores que essa, com capacidade menor. Por exemplo, são as palhetas do rotor. Quando eu desmontei novamente a máquina, eu reparei que tinha alguma coisa de errado. As palhetas, elas estavam menores do que o comprimento do rotor. E o que isso ocasiona? Quando o ar entra para fazer, empurrar a palheta para fazer o rotor girar, como a palheta estava menor, então o ar ele conseguia passar pela folga que tinha entre a palheta e o comprimento do rotor. Isso faz com que o ar saia do rotor sem executar o trabalho que é de empurrar a palheta e acaba perdendo força, ela não tinha a força necessária. E aí eu fiz essa substituição das palhetas, comprei as palhetas novas e fiz o teste novamente e de novo, não deu certo. Ela ganhou muito torque, ela ficou mais forte do que estava anteriormente, mas ainda assim não é o suficiente para suprir a capacidade da máquina, que é fazer roscas até M12. Busquei na internet, busquei com o representante a vista explodida dessa máquina para saber se realmente estava faltando alguma peça, que eu percebi que provavelmente faltava realmente alguma peça. E aí o representante ele me enviou a vista explodida da máquina, e aí eu realmente pude comprovar que na máquina infelizmente está faltando algumas peças dela. Eu acredito que o primeiro dono dela ele perdeu essas peças. Então entre em contato com o representante para estar tentando comprar essas peças, mas ela vai demorar muito para chegar. Ela vem lá de Taiwan, lá da China, e demora pelo menos 120 dias para ser entregue essa peça. Eu estou vendo aí se eu vou comprar a peça vinda de Taiwan ou se eu vou tentar fabricar essa peça eu não tentei fabricar ainda. Eu infelizmente aqui só com a vista explodida eu não consigo ter detalhes dessa peça sobre medidas, tolerância para poder fazer essa peça. E aí seria mais ou menos na tentativa e erro, de acordo com o que eu fosse medindo aqui na máquina, eu ia tentar fazer de acordo com o que eu acho, com as ideias que vierem na minha cabeça. Eu não tenho um projeto da peça para estar fazendo ela de acordo com as tolerâncias do projeto. Então eu estou vendo aí se eu vou ou fabricar essa peça ou se eu vou pedir ela de Taiwan, mas eu não queria pedir de Taiwan porque vai demorar muito para chegar, ou se eu acabaria mandando essa máquina terminar essa manutenção numa empresa especializada em rotores de máquinas pneumáticas aqui perto. Bom, o vídeo de hoje não é só isso, né? Não é só falar sobre a finalização, que ainda não está finalizada, da rosqueadeira pneumática. Hoje a gente vai falar sobre o processo de rosqueamento. Nós sabemos, todo mundo sabe, que ferramenta é essa, né? É um macho. Mas essas outras ferramentas também são machos. Então, o que diferem elas uma das outras? Essas ferramentas elas são parecidas, mas elas têm propósitos e aplicações diferentes. E esse é o vídeo de hoje. Esse aqui, por exemplo, é um joguinho de macho manual. Ele tem aplicação específica aí para operações manuais de rosqueamento em ligas de alumínio e ligas de aço de baixo e médio carbono. Esses daqui, por exemplo, são todos machos máquina, que são aplicáveis em processos na máquina, assim como num torno, numa fresa, numa furadeira e também nessa rosqueadeira. E cada um deles aqui eles também tem aplicações diferentes.
Eu vou estar listando aqui então para vocês hoje os três principais fatores, as três principais características que diferem um macho do outro e quais as aplicações dela. As principais características que os diferem são, primeiro, material de fabricação da ferramenta, tratamento de cobertura. Vocês veem, eles têm coloração diferente na aresta de corte deles, e também a geometria dessas ferramentas. Elas são parecidas, mas a geometria delas são bem diferentes. E isso é aplicado às vezes em diversas ligas de material: alumínio, aço, ferro fundido, material com tratamento térmico. Todas as características que eu vou estar listando para vocês vai ser numa ordem de custo, né, do mais barato para o mais caro, e ordem também de performance, do pior para o melhor. Então vamos falar primeiro aqui sobre os materiais que essas ferramentas são fabricadas. A primeira característica dessa ferramenta é o material que elas são feitas. E, por exemplo, essas ferramentas, esse conjunto de macho manual aqui, ele é feito de HSS. HSS é uma sigla chamada High Speed Steel, que significa, a gente traduz para o chão de fábrica, aço rápido. É um aço de alta velocidade. A gente chama de aço rápido. Tem aí a segunda liga de material que são feitas dessas ferramentas, que é o HSSE, que é essa ferramenta aqui. Que ele é a mesma liga de material, né? É o aço rápido, porém ele tem a adição de carbono. Temos também essa outra liga de material aqui, que ela é chamada de HSSE-PM. Esse PM significa que é o processo de fabricação dessa ferramenta. Ela é feita através do processo de sinterização, né? Metalurgia do pó, onde essa ferramenta, né? O material dessa ferramenta ele é um pó e ele é compactado numa prensa, num molde específico. Depois ele passa por um tratamento térmico, um tratamento de forno, onde acaba fazendo a aglutinação dessa ferramenta e faz com que ele fique já no formato próximo da ferramenta final. E depois é feito o processo de retífica e depois dá essa cobertura. A segunda característica que diferencia essas ferramentas são as coberturas. Como vocês podem ver aqui, temos diversas coberturas diferentes. Esse material aqui, que é o manual, que seria um HSS aço rápido, sem cobertura nenhum, é o material mais barato e mais de baixa performance que a gente tem aqui na oficina, né, que a gente utiliza nesse processo, que é HSS aço rápido sem tratamento. Acima desse tratamento, a gente tem esse douradinho aqui, esse amarelado, que ele é uma cobertura chamada de nitreto de titânio. Ele tem um custo mais elevado do que somente o aço rápido, porém a performance dele é muito, muito superior ao material sem essa cobertura. A terceira cobertura que a gente tem aqui é esse tratamento aqui de oxidação negra. A quarta cobertura que a gente encontra aqui nessas ferramentas é esse daqui, ó. Ele é um cinza meio azulado e essa cobertura aqui é chamada de nitreto de titânio alumínio. Ele tem uma performance ainda superior ao nitreto de titânio. E por último, a gente tem essa ferramenta aqui, né, que é esse bronze mais escuro. Essa cobertura aqui é chamada de nitreto de cromo alumínio. A performance dela é ainda melhor do que a performance desse material aqui, que é o nitreto de titânio alumínio. Porém, ele é bem mais caro. Mas na verdade não existe nada mais caro do que um macho de baixa performance, né? Quem trabalha, quem faz rosca com inox, com materiais tratados, sabe que não tem nada mais caro do que um macho barato. Essa aqui é a verdade. A outra principal característica relacionada aos machos, relacionada a essas ferramentas, é a geometria deles. Então nós temos aqui os machos paralelos, que esses daqui são principalmente utilizados nos processos manuais. Nós temos também os machos paralelo para ser usados em máquina, que são esses daqui, que eles são mais aplicáveis em materiais de cavaco curto, como por exemplo as ligas de ferro fundido. Temos em terceiro lugar aqui esse tipo de macho aqui, né, que é o macho de ponta helicoidal. Ele é aplicado principalmente em furações onde o furo da peça é passante, ou seja, ele vai até o final da peça. E depois nós temos essa geometria aqui, que a gente chama de macho de canal helicoidal. É onde esse macho aqui ele é mais aplicável em peças onde a furação não é passante. Então
a furação ela não vai até o final da peça, porque esse macho aqui ele empurra o cavaco para cima. A gente, todos os processos de usinagem, tanto torneamento, fresamento, furação, mandrilhamento, todas as operações, a gente sempre tenta manter o cavaco longe da zona de corte da ferramenta. E é o que essa ferramenta aqui faz. E por último, de mais alta performance, mais caro, mas também não é sempre que ele pode ser aplicado, são esses machos aqui, ó, que eles são os machos, são chamados machos laminadores, onde eles não produzem cavaco. Ele trabalha fazendo a rosca no processo de deformação plástica. Então, ele, ao entrar na furação, ele faz um esmagamento do material e efetuando o processo dessa forma, por deformação plástica. Esses machos aqui eles só podem ser usados em processos de aços moles, materiais dúcteis, né? Então, essa é a principal aplicação desse tipo de ferramenta aqui. Aço de baixo e médio carbono, ligas de alumínio. Eles não podem ser usados em materiais, em ligas de ferro fundido, em materiais com tratamento térmico. Essa é a aplicação dessas ferramentas aqui. Vamos fazer uma demonstração então das geometrias das ferramentas para a gente ver a diferença entre elas. Tanto o macho de ponta helicoidal, o macho de canal helicoidal. Vamos ver a diferença de tempo que a gente tem entre o macho de processo manual. Vamos ver quanto tempo eu demoro para fazer a rosca com o macho manual e quanto tempo a gente demora para fazer a rosca na máquina com o macho de mais alta performance, né? O macho máquina fazendo direto na máquina. Vamos ver se compensa esse investimento de fazer a compra do material de mais alta performance e ganhar o tempo de operação, ou se compensa comprar um macho barato e fazer o processo manualmente, onde você não precisa fazer o investimento de uma máquina e do seu tempo. Vamos ver agora aqui então na prática a diferença entre essas geometrias que eu comentei com vocês, né? Vamos fazer primeiro aqui a rosca de um macho de canal helicoidal, M6 canal helicoidal, para vocês verem até onde que vai, vocês verem o direcionamento que esse tipo de macho ele dá ao cavaco. Teoricamente esse macho aqui de canal helicoidal, o cavaco ele vai subir, né? Vai para cima. Então vamos lá, sempre lubrificar as ferramentas, né? Vamos ver. Perceberam que o cavaco ele sobe? O cavaco nesse tipo de ferramenta aqui, ele vem para cima. Vamos trocar a ferramenta agora e vamos ver se o macho de ponta helicoidal, ele vai realmente empurrar o cavaco para baixo, que é exatamente essa a aplicação para esse tipo de ferramenta. São as furações de peças com furo passante, onde o furo vai até o final da peça. Vamos lubrificar a ferramenta. Como vocês podem ver, por conta da geometria dessa ferramenta, ele acaba empurrando o cavaco para baixo para fazer o processo de rosqueamento. E essa é a aplicação para esse tipo de ferramenta. Quando tem um furo passante, a ferramenta ela empurra o cavaco para baixo. A gente nunca quer o cavaco na área de corte da nossa ferramenta, em todos os processos de usinagem. Agora vamos ver a diferença que a gente tem no tempo do processo de rosqueamento utilizando um macho máquina na máquina, que vocês viram aí não demora 5 segundos, 10 segundos para fazer esse tipo de processo. Vamos ver agora a diferença dele no processo comparado com o processo manual. Então eu tenho aqui essas ferramentas para fazer o processo de rosqueamento manualmente e a gente vai ver aí vamos ver a diferença aí no tempo dessas ferramentas. Essa é uma característica das ferramentas de rosca manual que vocês estão vendo, por exemplo, essa daqui que ela tem um risquinho. Ele é o que vai ser passado primeiro. Ferramenta número 1, ferramenta número 2 ela tem 2 risquinhos e a ferramenta número 3 ela não tem risco nenhum. Então a gente sempre obedece esse tipo de sequenciamento na hora de fazer o processo manualmente utilizando essas ferramentas aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Esse tipo de ferramenta de rosqueamento manual, a gente precisa no decorrer do processo, como ela não empurra, o canal dela é paralelo, ela não empurra o cavaco nem para cima e nem para baixo,
Então a gente precisa fazer o retorno da ferramenta para fazer a quebra do cavaco e ele cair lá embaixo. Então, por exemplo, aqui eu estou fazendo o processo manualmente e ela está formando o cavaco aqui que eu estou enxergando. O cavaco ele não pode continuar na área de corte da ferramenta, então eu preciso fazer o retorno. Fazendo o retorno, a ferramenta ela vai quebrar o cavaco e vai cair para baixo. Então eu avanço e retorno. Dessa forma o cavaco ele vai sendo quebrado. Vocês podem enxergar que o cavaco vai sendo quebrado e caindo no fundo da ferramenta, para evitar que ele fique na região de corte do macho. Esse é um processo que a gente tem que fazer para evitar de acontecer a quebra da ferramenta. A principal causa da quebra da ferramenta é realmente o acúmulo de cavaco na região de corte dela. Então a gente precisa fazer o avanço e retornar manualmente, e fazendo a quebra do cavaco, e assim ele vai caindo. Eu avanço e volto. E ele vai caindo, saindo da zona de corte da ferramenta. Então eu vou avançando e ele vai caindo. Como vocês podem ver, ele vai caindo, fazendo com que ele não fique na zona de corte da ferramenta, que é o intuito desse processo aqui de fazer o retorno da ferramenta. Essa ferramenta é barata, ela não tem esse recurso de levar o cavaco até um ponto de saída, um ponto mais seguro. Como o caso do canal de ponta helicoidal, ele empurra o cavaco da forma mais segura para baixo, e o macho de ponta de canal helicoidal ele empurra para cima, fazendo com que eu não tenha essa necessidade de fazer esse retorno manualmente. Então já fiz o primeiro processo, a parte número 1 do rosqueamento. Vocês podem ver que mesmo fazendo a quebra do cavaco da ferramenta, o cavaco ele continuou um pouquinho no macho. Quando ele acumula em pouca quantidade assim, não tem problema, porque essa pouca quantidade ela não vai ser o suficiente para acontecer o entupimento da zona de corte e consequentemente a quebra da ferramenta. Então, o primeiro macho foi passado. Vamos para o segundo. Lubrificação. Geralmente, com o avanço da ferramenta manual, a gente precisa de vez em quando fazer a conferência do esquadro dela, porque eu na mão eu tenho pouco controle, e com a experiência você acaba ganhando um pouco desse controle do esquadro, do alinhamento da ferramenta com a furação. E a gente sempre usa um esquadro para fazer esse tipo de conferência. Então eu vou alinhar ele aqui, de uma forma que eu consiga fazer a conferência, e eu venho aqui e bato o esquadro. Como vocês podem ver, ele está alinhado. Tá perfeito. Então eu posso, dessa forma eu consigo fazer a continuidade do processo. Caso ele esteja desalinhado em algum sentido, com o segundo macho, ou até mesmo com o terceiro macho, uma pequena inclinação eu consigo fazer no ajuste conforme eu for achando necessário. Então, como ele continua no esquadro, eu posso continuar o processo. Avanço um pouco e retorno. Avanço um pouco e retorno. E dessa forma ele vai quebrando o cavaco. Ele vai caindo aqui para baixo. Vai caindo e vai saindo da zona de corte da ferramenta. Tirar. Passar o terceiro. Está finalizado o rosqueamento do processo manual. São os 3 processos. Vamos conferir se essa rosca ficou boa? Então, é isso aí. Como vocês podem ver, o processo é esse. Feita a furação na medida correta, conforme norma. E a rosca está pronta. E agora a pergunta final que ficou, né? Será que valeu a pena eu ter comprado essa máquina nesse estado, no estado que vocês viram, com a máquina travada, encostada há anos parada? Será que valeu a pena eu ter comprado essa máquina nesse estado, ter feito a manutenção? A manutenção ainda não está finalizada, eu ainda vou precisar montar a máquina talvez alguma vez. Eu vou pensar direitinho se realmente eu vou tentar encarar essa bronca e fazer a manutenção dela para que ela fique 100% operante, né? Hoje eu estou trabalhando aqui com ela na capacidade de, acredito, 60% ou 70% da capacidade máxima dela. Não é o jeito que eu gostaria que ela estivesse para estar mostrando para vocês, mas é do jeito que ela se encontra hoje e eu não queria aguardar mais tempo para estar gravando esse vídeo. Eu já estou devendo esse vídeo para vocês há bastante tempo.
E aí, será que compensou comprar essa máquina desse jeito? É o seguinte, quanto que eu gastei nessa máquina aqui? Nessa máquina eu comprei ela pelo valor de R$1.000, fiz as manutenções dela, a troca dos rolamentos me custou R$110. Depois eu precisei comprar conexões, mangueiras, precisei comprar um manômetro novo para o lubrifio dela, eu gastei mais R$80. E depois também eu precisei fazer a compra das palhetas, como eu comentei para vocês. Nas palhetas eu gastei mais R$100. Se eu somar ainda o meu custo do deslocamento para estar aí buscando rolamento e buscar lá em São Paulo as palhetas, entre outras coisas, vamos supor aí que todos os custos que eu tive, além do valor da compra da máquina, eu acredito que não bateu R$500, todo esse meu processo de deslocamento. Então digamos que eu paguei nessa máquina aqui R$1.500, tudo que eu gastei. Será que valeu a pena? Bom, esse é o valor de uma máquina nova, como vocês estão vendo aí, uma máquina hoje nova, equivalente a essa máquina aqui, fabricada em Taiwan, ela está custando aproximadamente R$11.000. Então, na minha opinião, mesmo que ela não esteja 100% ainda, para mim, eu estou muito feliz com o negócio que eu fiz. Eu achei que valeu muito a pena, mesmo ela ainda não estando 100%. E é isso daí. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aí o que vocês acharam desse tipo de conteúdo um pouco mais informativo, um pouco mais técnico a respeito das ferramentas de usinagem. Comenta o que vocês acharam. Eu estou querendo fazer um vídeo semelhante a esse daqui, falando sobre o processo de furação. Então, acredito que tem um conteúdo bastante legal para estar abordando sobre esse processo, falar das mesmas coisas, geometria de ferramentas, material que essas ferramentas são fabricadas, cobertura, os processos que a gente usa nas máquinas, tudo sobre furação. Comenta aí o que vocês acham desse tipo de conteúdo. É um vídeo um pouquinho mais demorado, mas por ter muito conteúdo, muita informação, eu acho que vale a pena gastar esse tempo. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. E muito obrigado, até a próxima. Abraço.